Deus entregou uma mensagem ao meu coração durante essa semana, para esta igreja, para esse momento, para esta hora. Primeiro Ele falou comigo entre as minhas lágrimas no meu quarto. Enquanto os irmãos aí procuram a palavra, queria desde já agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus que nos conduz, que até aqui nos sustentou, que até aqui nos amparou neste momento. Queria agradecer ao nosso irmão Márcio, que hoje já não é mais um irmão, é um amigo em Cristo Jesus que eu tenho. Eu liguei com ele ali no Jardim Cruzeiro, servimos a Deus junto, a irmã Cláudia, que esteve acompanhando um pouco da minha caminhada. Agradeço a Deus pela vida do pastor, nos ceder a confiança de usar o púlpito, né? E agradeço por cada irmão que se locomoveu de sua casa, está aqui nessa noite e veio em prol de adorar a Deus. Não espere por mim, eu não sou de usar movimentos mecânicos de culto. Eu não vou pedir para você erguer a sua mão para adorar, eu não vou pedir para você abrir a sua boca para dar um glória a Deus, mas eu quero que somente você adore se você estiver sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. Senhor. Amém? Glória a Deus. Todos que acharam a palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus vem assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Pode se sentar, dando glória a Deus aí para Jesus. Precisando a palavra de Deus, e eu falando: Deus, fala comigo, tem pregações em seguida, preciso receber a mensagem do céu, eu preciso receber algo de Ti. Porque de mim eu não tenho nada para oferecer para a igreja, de mim eu não tenho nada para oferecer do povo de Deus, mas Senhor, o Senhor tem me honrado, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem esquadrinhado o meu coração e tem colocado a gente à frente desse ministério de estar levando a palavra de Deus aonde quer que Ele nos mande levar. E ele, por meio de um convite do irmão, ele foi da nossa igreja levar a carta acho que do congresso que ia ter aqui da adolescência, e ali naquele meio encontramos, eu estava ali na porta auxiliando de obreiro ali, e o irmão me reconheceu, me deu um abraço e me fez um convite para esta noite. Estamos aqui para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus. E quando lá no meu quarto, lá na minha casa, eu entrei em meditação com Deus, falei: Senhor, fala comigo, entrega a mim primeiro, me dirige a mim primeiro, a Tua palavra pode, Senhor, falar ao meu coração. Estou aqui, Senhor, diante de Ti e preciso que o Senhor fale comigo. E quando ele começa a entrar num tema comigo, começa a entrar numa mensagem comigo ali no meu quarto, e começa a dirigir para mim e fala assim: meu filho, meu servo, eu tenho percebido, eu tenho olhado, eu tenho visto que a minha igreja tem usado a fé de maneira errada, tem usado a fé de maneira que não é o verdadeiro propósito da fé. Muitas igrejas, muitos lugares têm colocado sobre temas de culto: venha receber a tua cura, venha receber aqui o teu milagre, venha receber aqui a tua prosperidade, mas nenhum coloca o tema: venha aqui receber Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, venha aqui para receber o dono do milagre, venha aqui para receber o dono da cura. Não é para... Deus colocou meu coração aqui trazendo uma mensagem que machucou muito em mim, que muitas das vezes a gente vai para a igreja, a gente vai no propósito: Senhor, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso exercitando a fé nesses momentos, mas o Senhor veio trazendo no meu coração para supor agora aqui na igreja, que não é somente nessas horas que devemos exercitar a nossa fé. O Senhor fala: exercita a sua fé, me adorando, me buscando em primeiro lugar. Venha para a igreja, não venha somente para receber o seu milagre, não venha somente crendo que você vai sair daqui curado do que você precisa ser curado, mas venha primeiramente para adorar aquele que deu a sua vida por mim e por você. Aleluia.
E quando eu entrei nesse contexto, eu falei: Senhor, meu Deus, essa palavra é uma palavra que falou muito comigo, é uma palavra que trouxe algo no meu coração muito forte. Porque o Senhor vem tratando em vários púlpitos, várias igrejas que eu tenho passado, várias igrejas que eu tenho ido, ministrar a palavra de Deus, e realmente é dessa forma que tem acontecido, é dessa forma que tem ocorrido. Muitos vêm aqui, é curado e não volta nem sequer para agradecer. Muitos vêm aqui, recebe a bênção do Senhor e não volta sequer para agradecer. E o Senhor fala nessas últimas horas: eu não quero que pregue prosperidade no meu púlpito, eu não quero que pregue cura no meu púlpito, eu quero que pregue salvação. É salvação que tem que ser trazida, a mensagem no meu púlpito. O púlpito tem a obrigação de caminhar a alma para o reino de Deus. O púlpito tem senão a obrigação de levar o crente a fazer morada um dia nos céus com o Senhor, aleluia. Não estou dizendo que você não tem que buscar um milagre, eu não estou dizendo que você não tem que buscar a cura para algo que você precisa, mas eu estou dizendo aqui que antes de você precisar da cura, antes de você precisar de um milagre, reconheça e busque e adore a Deus acima de tudo, aleluia. Quando eu entrei nesse contexto, Deus me fez navegar dentro da palavra e me levou diante das circunstâncias para o livro de Efésios, para a carta para Éfesos, no capítulo 2, versículo 8, aonde o versículo me diz assim: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Deus, Ele colocou a fé para você e para mim. Ele trouxe a fé pelo mover do Espírito Santo, para mim e para você entendermos que há somente um modo, um jeito de chegar ao caminho de Deus, de chegar a fazer morada um dia nos céus. E o Senhor, Ele trouxe a fé para modelar o crente, Ele trouxe a fé para encaminhar o crente, Ele trouxe a fé para motivar o crente, caminhar na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fé, hoje, em nossos púlpitos, em nossa igreja, ela tem sido exercida sim, porque realmente precisamos muitas vezes do milagre, precisamos muitas vezes de uma cura, seja na enfermidade, seja interior, precisamos dessa cura, desse milagre. Viemos muito focados nisso. Eu quero receber a cura, eu quero receber a cura, eu quero receber a cura, eu quero receber o milagre. E às vezes não recebemos da forma que queremos. E o nosso saímos bravo com Deus. Saímos falando: não, mas o Senhor não fez ainda. O Senhor não quis realizar. Ainda não é tempo do Senhor realizar isso que Ele prometeu para você. Não é tempo ainda do Senhor mover isso na tua vida. Deus quer primeiramente que você venha à igreja para adorar, para ser adorador, para ser aquele que vai estar um dia no coral celestial com a sua mão erguida, clamando numa só voz: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. E quando Deus coloca essa mensagem, Deus coloca um título em meu coração: para onde a tua fé está te levando? Eu quero que nesse momento você olhe para o teu irmão do lado aí, cutuca ele assim, olha nos olhos dele e pergunta: para onde a sua fé está te levando? Muitas pessoas têm decepcionado com a igreja, têm saído da casa de Deus por não acreditar que Deus vai fazer um milagre, por exercitar a fé dele, somente querer o milagre, querer a cura, querer a prosperidade, querer a mudança, e Deus não fazer. Porque muitas vezes Deus não vai fazer, porque Ele está esperando você se quebrantar primeiro e adorar a Deus acima de tudo, adorar a Deus acima de todas as coisas. Ele está esperando você se preparar primeiramente, para depois Ele derramar aquilo que Ele tem para derramar na sua vida. Ele quer que primeiramente você exercite a sua fé,
adorando ao Senhor Jesus, adorando a Deus. Mas o irmão fala, mas tem um monte de fé, mas tem um monte de tipo de fé, irmão, mas tem um monte de tipo, mas tem um monte de jeito, irmão, mas tem um monte de, porque o brasileiro tem um monte daquele monte, um tipinho aqui, eu resolvo aqui, eu resolvo ali, se não der eu dou uma desviada aqui, eu faço assim, tem um monte de fé que dá para me usar. Não, Deus fala na palavra lá em Efésios 4, versículo 5 diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E só existe essa fé, irmão, que é a fé genuína, que é a fé que vai levar a igreja para a salvação, que é a fé que vai levar você para fazer morada no céu, que é a fé que vai fazer você se está no caminho de Deus ali sempre. Não importa se vai vir o milagre, não importa se vai vir a cura, não importa se vai vir a prosperidade, não importa o que você vai passar, não importa o que você vai enfrentar, não importa a peleja que você vai estar, você vai continuar adorando a Deus, porque você tem fé que Deus, Ele é maior que todas essas coisas. Aleluia. Oh, Deus poderoso, a presença de Deus, eu posso sentir grandemente a presença do Senhor nesse lugar. Eu posso sentir o Espírito Santo nessa casa, trabalhando aqui hoje, em corações. Ele está pedindo da liberdade para mim trabalhar, da liberdade para mim te mostrar a verdadeira fé, da liberdade para mim te mostrar como é que funcionam as coisas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E quando entramos no contexto fé, não podemos de mencionar Abraão. Abraão, ele, dentro dos livros da Bíblia, começa a ser falado dele ali em Gênesis, um dos livros pentatêuticos, primeiro livro da Bíblia, do capítulo 11, dos versículos a decorrer, vai falar de Terá. Terá era tataraneto de Noé. Ele gerou Abrão. E Abrão, a Bíblia menciona ele como o pai da fé. A Bíblia menciona ele como um homem de verdadeira fé, um homem com uma fé genuína, um homem com uma fé tremenda, um homem com uma fé sobrenatural, um homem com uma fé que não era dele, mas provia de Deus para ele. Aleluia. E quando entramos na história de Abraão, eu começo a meditar e falar: Senhor, mas como que Abraão foi considerado o pai da fé? Senhor, me mostra na tua palavra, me mostra por que, Senhor, ele foi considerado o pai da fé, Senhor. E Deus me mostra Abraão ali sendo intimado por Deus a sair da sua casa. Senhor, fala com ele de pertinho e fala: Abraão, se aparta da tua parentela e vai-te uma terra que eu te prometo. Mas ele não fala para onde que vai, o que que ele promete, o que que ele vai fazer. A palavra nos mostra, para mim que aparecer ali, que Deus me mostra que era de costume o homem sair da casa do pai e formar uma família. Já era de costume dentro dele o homem se retirar, mas quando Deus chama ele, eu creio que aquele ali não era ainda o momento ali pelo homem, na visão do homem não era o momento dele sair da casa do pai, mas ele, na fé que Deus estava falando, que Deus estava mostrando, que Deus estava encaminhando, ele reuniu as suas coisas e, sem precisar que Deus falasse a segunda vez, ele se retirou da sua casa. Eu fico imaginando, ele poderia ter toda a mordomia dentro da sua casa, ele poderia ter o melhor alimento dentro da sua casa, ele não sabia o que ele ia enfrentar. Deus não tinha falado para ele o que ele ia receber, mas mesmo assim ele aceitou a se retirar ali da sua casa e ir na vontade de Deus, e ir dentro do propósito de Deus. Muitas das vezes o Senhor fala conosco para nós irmos, para nos prepararmos, para nos encaminharmos, porque está chegada a hora. Deus está próximo de voltar a buscar a sua igreja. Ele prometeu, ele vai cumprir, porque diz que a palavra dele não volta vazia de jeito nenhum, e ele falou que vai voltar.
prepara. Eu tenho falado para os meus servos, eu tenho falado com a minha igreja, eu tenho falado de perto com cada um no particular. Se prepara, porque dias ruins vão começar a vir. Quando a gente fala, mas o governo está ruim, ano que vem vai melhorar, mas a palavra não nos relata que vai melhorar. A palavra nos mostra que daqui para frente, dentro das escrituras sagradas, o nosso mundo há de piorar, mas a palavra não retrata que a igreja vai piorar, porque aquele que está dentro da casa de Deus não tem crise, não existe crise. Sabe onde está a crise? Está na Globo. Desliga a Globo, acabou a crise acabou. Desligou a Globo lá, você não vê mais crise, acabou a crise. Você ligou a Globo, é 24 horas, crise aqui, crise ali. Mas Deus está colocando hoje aqui a palavra diante de mim, de você, que é para se prepararmos com a nossa fé de adoração a Deus, a nossa fé que coloca Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa vida, dentro do nosso casamento, fora do nosso casamento, dentro da nossa empresa, fora da nossa empresa, aonde estivermos, a nossa fé tem que colocar Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Mas quando eu entro ali dentro do livro de Abraão, dentro da história de Abraão, se fosse para falar de todos os feitos de Abraão, seria ali muito longânimo, não daria o tempo da hora para me ministrar dentro das todas as passagens de Abraão. Eu quero me deter aonde Deus colocou para mim, em duas passagens que Deus exercitou grandemente a fé de Abraão, fora essa que ele saiu da casa dele pela fé. Deus me leva lá no capítulo 13 a ver o momento que Ló e Abraão, ali ele estava como Abrão, ainda não estava como Abraão, ele estava como Abraão ali, ele estava brigando com o seu sobrinho Ló, porque os dois tinham um rebanho muito grande, já não dava para eles viverem mais juntos, não dava mais para eles desfrutar da mesma terra, porque não conseguia a terra sustentar os rebanhos e família de todos. Então ali Abraão, mais uma vez na sua fé, mais uma vez no seu exercitando a fé com Deus, ele me trouxe a ver uma mensagem dentro da Bíblia, ele mostrando para Ló: escolhe tu para onde queres que vá, que eu vou para o lado ao contrário. E Ló falou, Ló, ele olhou com os olhos mundanos, ele olhou com a fé que vem do ser humano, ele olhou com a fé que vem de nós, a fé que nos engana, a fé que nos corrompe, a fé que nos destrói, é a fé do homem. A própria fé, aquela fé de acreditar que nós sabemos de tudo, que nós temos a inteligência e que nós sabemos aonde vamos e aonde estamos, e não queremos pôr a nossa vida, a nossa fé em ação nos planos de Deus para a nossa vida. E Ló olha para o lado do rio Nilo e vê o campo verde e vê água, mas ele não sabia que aquele caminho, daquela vontade dele seguir aquele caminho, olhar somente para as bênçãos materiais, olhar somente para aquilo aonde os olhos poderiam alcançar. Ele não sabia que aquele caminho conduzia ele para a cidade de Gomorra, de Sodoma, aonde habitava ali homens maus, homens de prostituição, homens lascívios, homens que não adoravam a Deus e que tentariam contra a vida dele e queriam acabar destruindo tudo o que era dele. Mas Abraão, dentro da vontade de Deus, ele olhou para o outro lado e Deus, logo que Ló se apartou, Deus falou assim: Abraão, eu digo para você, ele escolheu aquele caminho, deixa ele. A palavra não diz que Deus está falando aquilo, mas eu posso entrar na conjectura, eu me imagino Deus falando para Abraão: deixa ele. Ele escolheu achando que ali está a bênção, que ali está a prosperidade. Mas eu digo para você, eu te dou o norte, eu te dou o sul, te dou o oriente, te dou o ocidente, te dou todo o resto. E diz a palavra que toda a bênção que foi jogada sobre o ombro de Abraão está em mim e está em você. Deus prometeu que tudo o que tu quiseres é que Deus pode lhe dar, mas se você realmente estiver
diante da vontade dele, exercitando a tua fé no sobrenatural, a fé genuína, a fé que nos leva a uma adoração genuína a Deus. Aleluia! Oh, Deus poderoso. Deus me mostra mais uma vez ali Abraão, porque ele recebeu o nome de pai da fé. Abraão, a palavra nos relata que ele desce em meio a pedregulho, ele desce em terra não fértil, ele desce aonde não tem água, mas Deus estava à frente e ele cria na provisão de Deus. Ele adorava a Deus acima de todas as coisas. Muitas vezes ele olhava o deserto, via o calor, mas ele falava: eu vou adorar a Deus. Ele via que não tinha água, mas ele falava: eu vou adorar a Deus. É dessa forma que devemos conduzir a nossa vida, meu irmão. É dessa forma que Deus vem nos ensinando a caminhar direto a rumo à salvação. Quando a palavra nos mostra que Ló indo para o lado da perdição e Abraão indo para o lado do caminho certo, Deus me leva a palavra em 7 de Mateus, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos andarão por ele, pois apertado e estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos os acharão. Deus fala mais, lá em João 10, versículo 9, Jesus fala: somente eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará a salvação, entrará, sairá e achará uma boa pastagem. Aleluia. Deus deixa bem claro, deixa bem claro para a gente: existe 2 caminhos, existe 2 fés. Deus mostra que existe 2 caminhos, 2 fés. A tua fé que pode te levar à destruição, ou a fé que Deus te dá, a fé que é dom de Deus, que pode te levar à salvação. E hoje Deus te traz aqui para te trazer a mensagem do teu coração, para você pôr em prática mais essa fé que Deus tem colocado na tua vida. Muitas das vezes nós duvidamos, eu ponho nós aqui, porque eu também sou ser humano e sou falho. Muitas das vezes nós estamos em situações em nossas vidas, de tão aperto, de tão dificuldade, de tão provações que nos aparecem do dia a dia. E muitas das vezes estamos ali orando, chorando na presença de Deus. E Deus fala: eu estou exercitando a tua fé, eu estou te provando e te preparando. Porque Deus fala da palavra: o reino de Deus não é ganhado de qualquer maneira, mas é ganhado à força. É a força que ganhamos o reino de Deus. A palavra nos diz que temos que entrar na casa, amarrar o valente e saquear a casa. Não é de qualquer maneira, não é fácil. Não foi fácil para Jesus entregar a vida dele no Calvário. Não foi fácil aqueles que morreram decapitados para proclamar a verdade do Evangelho. Não é fácil hoje, nos dias atuais, servir a Deus. Eu reconheço que não é fácil hoje a adolescência dessa igreja estar aqui adorando a Deus, sendo que o mundo aparentemente lhes oferecem coisas melhores, aparentemente parecem pratos lindos e perfeitos, mas é somente para desviar a atenção e a fé sobrenatural do ser humano. Glória a Deus, aleluia. O ser humano, ele já nasce com essas 2 fés. Ele já nasce com a fé sobrenatural e a fé natural. O ser humano já nasce, mas o inimigo, sendo sujo e astuto, de toda sobremaneira, ele tenta apagar, ele tenta fazer você esquecer, deserdar essa fé e viver somente na sua fé. Na fé eu posso tudo de mim mesmo. Muitas das vezes usamos sim essa fé. Mas voltando para o texto, no livro ainda de Gênesis, Deus falando sobre Abraão,
Deus me leva até o livro 22, o capítulo 22 do livro de Gênesis, onde Abraão, ele já tinha passado por várias circunstâncias em sua vida. Deus já tinha provado ele de todos os jeitos. Deus já tinha provado ele de todas as maneiras, trazendo mulher estéril, abençoando o filho. Mas neste momento eu me admirei com tanta fé que Abraão teve. Eu admirei com tanto amor a Deus que Abraão teve. Eu me admirei com tanto sacrifício que Abraão realizava ao Senhor. Eis que veio uma voz sobre Abraão. Ele dizia: eu quero que tu pegue o seu filho, o seu único filho, leve até o alto monte e sacrifique ele para mim. Eu quero que você leve o seu filho até esse monte e mate ele para mim. E eu começo a imaginar ali o coração de Abraão naquele momento, o coração de Abraão naquela hora, sem hesitar e sem dúvida, ele fala: Isaac, prepara a lenha, que nós vamos subir ao monte e fazer o sacrifício. Às vezes a fé que nos leva a Deus, muitas das vezes a fé que nos leva ao Senhor, ela nos põe a fazer sacrifícios em nossas vidas. Ela nos põe a fazer coisas que nós não queremos fazer, mas é da vontade de Deus que faça. Então, quando descer algo sobre o seu coração, antes de você negar, antes de você falar: eu não faço, eu não posso, eu não vou, pergunte primeiro se é da vontade de Deus. E eu vejo ali Isaac falando para o pai: pai, já está pronta as lenhas. Eu vejo os dois ali subindo o monte. E Isaac para num determinado momento. Ele conhecia aquela rotina, ele conhecia o que estava se passando, ele sabia que aquilo ali era um sacrifício, porque a palavra nos relata que ele para e olha para o pai, dentro dos olhos do pai, eu creio, e pergunta: pai, aonde está o cordeiro? E o pai, eu creio que no momento Abraão, coração esmoraçado, quebrantado e moído, mas ele, movido pela fé de Deus, a fé sobrenatural, ele olhou para o filho: Deus proverá o cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu declaro para você, se você seguir essa fé sobrenatural, se você seguir os mandatos de Deus, se você seguir as vontades de Deus, não há nada na sua vida que Deus não possa prover. Não há nada na sua vida que Deus não possa fazer. Não há palavra impossível dentro do vocabulário de Deus para a sua vida. Aleluia. Eu vejo ali Abraão chegando ao monte. E eu vejo mais uma coisa. Quando ele pega o filho dele, amarra e põe sobre o altar. A palavra não me relata em nenhum momento que Isaac chorou. A palavra não me relata em nenhum momento que Isaac esperneou, que Isaac pulou, que Isaac gritou dizendo: não, pai, não faça isso. Mas simplesmente ele obedeceu. A palavra nos mostra aqui que a fé sobrenatural, ela contagia aquele que está próximo de você. Glória a Deus. A fé sobrenatural, ela contagia as pessoas que andam do seu lado no dia a dia. Ela contagia aquele familiar seu que não acredita em Deus. Ela contagia aquele vizinho atribulado seu que te impede muitas vezes de adorar ao Senhor na sua casa. Ela contagia, põe em exercício
exercício essa fé na sua vida, e você vai ver aonde Deus vai usar a sua vida. Aleluia. Eu vejo ali Isaac já amarrado, o fogo já aceso, a palavra nos relata. E Abraão levanta o imolador para imolar o filho dele, era usado para cortar. O imolador era como se fosse uma faca de pedra, e ele descia aquela faca sobre Isaac, e a voz bradou do céu: Abraão, não toque a mão sobre o menino, pois agora vejo que tu és fiel a Deus. Agora vejo que tu és fiel a Deus. Deus só pode provar a sua fidelidade se houver o Pentecoste na tua vida. Deus só pode provar a sua fidelidade se houver coisas difíceis na sua vida. Não tem como ele saber se realmente você adora ele ou não em todos os momentos, se ele não te colocar à prova. Por isso Deus fala aqui nessa noite: se está na prova, adore. Se está no momento de alegria, adore. Se está difícil, adore. Se está doendo, adore ao Senhor. Adore ao Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. Não deixe para adorar a Deus somente na bonança, somente na hora que Ele faz o milagre. Não deixe para agradecer somente na hora, porque Deus, Ele se agrada daqueles que reconhecem quem Jesus é, não pelo que Ele pode fazer. Esses são herdeiros de Deus, aqueles que realmente adoram a Deus pelo que Ele é, pelo amor que Ele tem para nós, pelo que Ele faz por amor. E eu ainda aqui no texto, Deus me mostra que quando Deus fala com Abraão, pastor, não toque a mão do menino, Abraão olha para a sua direita, à esquerda, me fala a memória aqui no texto, e ele vê um carneiro, ele não vê um cordeiro. A palavra, Abraão falando para o seu filho: Deus proverá o cordeiro. E ali no monte foi morto um carneiro. Mas o que é isso? Carneiro e cordeiro não é o mesmo animal, é o mesmo animal. Mas o cordeiro, ele é santo, ele ainda não acasalou, ele ainda não foi tocado, ele é puro, ele é santo, ele não tem pecado, ele é limpo o seu sangue. O carneiro, ele já é um animal velho, ele já é um animal que foi experimentado, ele não serve para sacrifício. E Deus colocou ali um carneiro, porque quando Abraão falava para o filho dele que Deus proveria o cordeiro, ele não estava falando daquele carneiro de cima do monte, ele estava falando do cordeiro chamado Senhor Jesus Cristo, que foi trazido e não foi retirado do altar, aquele sim que derramou o seu sangue. Deus colocou conjectura na Bíblia, na vida de Abraão, interpretando esse momento para mostrar o quanto foi dolorido para Deus entregar o seu filho por mim e por você. Aleluia. Muitas vezes vimos aqui e só requeremos aquilo que Ele tem para nos oferecer, e não requeremos Jesus como Ele é na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Devemos adorar a Deus, nosso Senhor Jesus, pelo que Ele é. Desde o princípio as palavras foram introduzidas, e Ele falou que voltaria, Ele falou que um dia estaria entre nós de novo, buscando o povo santo, aquele que realmente adora de espírito em verdade, porque pregador Deus forma, levita Deus forma, pastor Deus forma,
Mas a palavra nos relata que Deus somente procura uma coisa: aqueles que têm o coração, que o adoram de espírito e verdade, aquele que adora a Deus sobre todas as coisas de nossa vida, aquele que adora a Deus em todas as circunstâncias, aquele que adora a Deus não importa o que lhe passe em sua vida. Aleluia. Aleluia. Deus me trouxe aqui essa noite, meu irmão, porque Ele me ensinou e tem me ensinado a ser dessa forma. Não importar o momento, não importar a hora. Esse ano já tive aqui esta igreja, um ciclo de oração, um ciclo de oração. Nós estivemos aqui ministrando a palavra de Deus. Eu queria dizer algo para os irmãos, que eu nem sempre fui assim, meu irmão.